Boa noite para todos novamente, para todas. A gente inicia mais um encontro da nossa oficina de agroecologia e educação ambiental. Boa noite, Laura, seja bem-vinda. A gente hoje dá sequência ao tema das sementes, como eu disse para vocês na semana passada. As sementes, ela é um tema bem atual, e nós acreditamos que ela esteja bem conectada com a discussão de educação ambiental, porque ela é o germoplasma, né? Ela é o material genético da natureza, portanto, da humanidade, e entender as sementes, entender o contexto do desenvolvimento das tecnologias em torno da semente e de tudo que ela significa para a humanidade, ela faz parte também do arcabouço teórico e prático da educação ambiental. Se nós, enquanto educadores, educadoras, conseguimos, de alguma forma, boa noite, Alexandro, incorporarmos o debate das sementes nas nossas aulas, nos nossos cursos, com as nossas crianças, com os nossos jovens, a gente acredita que a educação ambiental, ela está acontecendo. Eu acredito que é mais um tema que a gente pode trabalhar no cotidiano curricular, no cotidiano da sala de aula, não só nas disciplinas das ciências da vida, nas ciências biológicas, mas em qualquer área do conhecimento, entendendo a educação ambiental como um tema transversal, interdisciplinar, multidisciplinar, que tem condições de estar presente em qualquer tema, de qualquer disciplina, seja com relação a metodologias, né? Então, algumas disciplinas podem utilizar as metodologias próprias do seu campo de conhecimento, inserindo temas relacionados à educação ambiental. Então, a semente é mais uma delas. E por isso que a gente desmembrou em 2 aulas, pelo peso que ela tem dentro da agroecologia. A semente é a fonte de toda a vida nesse planeta, e ela tem uma força, tem uma representatividade simbólica, cultural muito forte na humanidade, apesar de que hoje em dia a gente vive momentos em que ela é tratada, ela é tratada como mercadoria na maioria das vezes, né? E isso é reflexo de todo o desenvolvimento histórico que a gente vive da modernização da agricultura. A modernização da agricultura do século passado, ela trouxe esse novo viés da agricultura, essa agricultura comercial, essa agricultura industrial. E quando a gente entra nesse campo da indústria, quando a agricultura ela passa a ser subsumida à indústria, a gente começa a entrar em debates bem complexos, a gente começa a entrar em debates polêmicos, porque aí a vida passa a ser privatizada, a vida passa a ser mercadoria, como é o caso das sementes. Então, nada mais importante do que isso, discutir a vida, a privatização da vida e de tudo, de todo o nosso cotidiano, digamos assim, porque a semente faz parte do nosso cotidiano, que fica à mercê dos grandes, né, das grandes empresas, do movimento oligopolista que a gente enfrenta aí, pequenas junções aí, né, mas com grandes negócios, né, poucas empresas dominando os setores, e a semente é um grande exemplo desse processo de oligopolização, que, consequentemente, impacta nas nossas vidas, mesmo que a gente não tenha consciência disso, tá? Então, hoje, a importância das sementes como patrimônio da humanidade 2, que é a segunda parte, onde a gente vai falar sobre os transgênicos, sobre as sementes crioulas, sobre banco de sementes e biodiversidade, e espécies nativas da Mata Atlântica e seus usos na restauração florestal. Então, a gente vai ir por esse caminho, falando um pouco das sementes agrícolas, né, desses processos de transgenia e de semente nativa, e também numa segunda parte da nossa aula de hoje, a gente fala um pouquinho sobre a Mata Atlântica e como a gente pode trabalhar isso na sala de aula, né, com as sementes, coletando sementes, fazendo esse trabalho com as crianças, que a criança e com a juventude, que eu acho que subsidia bem, dá bastante material, tem bastante material que a gente pode utilizar para trabalhar esses temas na sala de aula. Pois bem, transgenia. O que são sementes transgênicas?
existe uma série de definições, né, de transgenia, inclusive definições mais técnicas, definições mais apropriadas para jovens, enfim, crianças, mas, de modo geral, as sementes transgênicas são sementes criadas a partir da introdução de partes de animais ou outras plantas nas sementes naturais. Então, as sementes transgênicas são conhecidas como OGMs, organismos geneticamente modificados. É baseada na tecnologia do DNA recombinante, essa tecnologia que surgiu nos anos 70, 80, com a engenharia genética. A engenharia genética ela foi um grande passo para a ciência mundial, e na agricultura também, isso também se refletiu na agricultura. Então, essa tecnologia, ela parte do reconhecimento da sequência de nucleotídeos, alterando o genótipo. Isso é muito importante. Quando a gente fala de sementes melhoradas geneticamente, a gente falou um pouquinho disso na semana passada, isso não quer dizer que as sementes foram alteradas geneticamente, elas foram melhoradas. Então, é um processo, inclusive, natural. A evolução das espécies, ela se deu por melhoramento através da intervenção humana. Então, um milho ancestral é diferente de um milho moderno, porque ele foi melhorando geneticamente a partir da observação humana. Então, foram escolhidas espécies, coletando sementes dessas espécies que representassem características genotípicas e fenotípicas interessantes para aquele agricultor ou agricultora. Então, o porte, o tanto de semente na espiga, a textura desse fruto que vai ser utilizado depois que ele foi processado, se ele foi atacado por pragas e doenças, ou menos ou mais atacado, se ele é suscetível a doenças. Então, essas observações fizeram com que esses agricultores, historicamente, selecionassem essas plantas, coletassem suas sementes e plantassem na safra seguinte. Isso é um mecanismo de melhoramento genético. Aqui a gente está falando de alteração genotípica, a gente está falando de tecnologia de DNA. Pegar uma parte de um DNA e introduzir em outra planta que, na natureza, isso não aconteceria. Então, há toda uma discussão em torno da manipulação e da transformação mesmo. Isso é a transgenia. A transgenia, ela não se dá apenas nas plantas, mas ela também pode ser realizada em animais, né? Então, você tem a engenharia genética atuando tanto na saúde, na medicina, na agricultura, na pecuária, na microbiologia industrial, no meio ambiente, é uma série de produtos transgênicos na sociedade. E é de bastante polêmica. Quando a gente entra no campo da medicina, a gente vai ver. A primeira transgenia que foi feita, lá na década de 70, 80, foi na área da medicina. Então, hoje, a insulina, ela é a insulina baseada na tecnologia da transgenia. Então, graças a essa ferramenta, hoje a gente tem esse tratamento para diabéticos, tá? Então, dentro da ciência, há um debate muito profundo sobre isso. O quanto isso impacta na vida das pessoas e o tanto que isso impacta no meio ambiente, tá? Então, como que é esse processo? Como que é essa tecnologia do DNA recombinante? Você tem um gene de um eucariota transferido para outro organismo eucarioto, da mesma espécie ou não. O gene transferido é chamado de transgene e o organismo modificado é chamado de transgênico ou OGM. Nem todo OGM é transgênico, mas todo transgênico é OGM. A adição de DNA oriundo de uma fonte diferente do germoplasma parental. Então, o germoplasma parental é o inicial. Então, você introduz, você adiciona um DNA de uma outra fonte que não seja parente daquele germoplasma, né? Germoplasma, como eu falei para vocês na última aula, é o conjunto do material genético. Então, você tem, por exemplo, a introdução de genes de uma bactéria em uma planta, né? Esse é um dos grandes exemplos da transgenia, geralmente trabalhar com genes de uma bactéria introduzido em plantas, tá? Então, você vai ter transgênicos, plantas que são, né, plantas ou, enfim, outros, pode ser animais, né? Mas, no caso, você pode estar formando novos seres resistentes a pragas e doenças, resistentes a herbicidas,
animais que produzem leite, por exemplo, a cabra, né? Um exemplo da cabra transgênica, que produz um leite, que produz uma enzima, uma proteína, que é utilizada para pesquisa e que acaba ficando mais barata do que a produção de outra forma que não fosse através dessa proteína via leite de cabra. Então, você produz um animal transgênico. A mesma coisa, os suínos também, há suínos transgênicos para órgãos, né? Para ter mais sucesso no transplante de órgãos, né, que é uma questão bastante delicada, há uma demanda, então tem uma série de pesquisas em torno dos animais também transgênicos para utilização nos transplantes, principalmente suínos, né? Então, há um campo vasto em torno da transgenia, todos eles baseados na tecnologia de DNA recombinante, todos vindo desse processo da modernização da agricultura. E isso é conhecido como engenharia genética. Exemplos de transgenia que nós temos hoje em dia. Nem todos esses exemplos de transgenia, eles estão no nosso dia a dia. São transgênicos que vêm sendo pesquisados, estão desde a década de 70, final da década de 70, 80, que essas pesquisas acontecem, com a intenção de, em alguma medida, serem produzidas em escala na humanidade. Alguns foram introduzidos e foram retirados do mercado por problemas, e outros não chegaram ainda a ser aprovados. Tem países que aprovam determinados produtos, outros países não. Então, há uma série de restrições de legislação em torno disso. A gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente. Mas que transgênicos? Quais são esses transgênicos? Um exemplo é o salmão do Atlântico. Então, no campo da zootecnia, da produção animal, nós temos o salmão do Atlântico, que é um salmão transgênico. Esse salmão, ele vai ter um crescimento mais rápido, tá? Geralmente, um salmão, ele demora um determinado tempo para chegar a um determinado peso para ser abatido. O transgênico, ele demora normalmente metade desse tempo. Então, ele chega, por exemplo, a 3 quilos, 4,5 quilos, que é o desejável para o abate, em 14 meses. Um salmão que não seja transgênico, ele vai levar o dobro de tempo disso. Então, quando se pensou em fazer um salmão transgênico, se pensou em quê? Em diminuir custo de produção. Se você tem um animal que ele precisa de um determinado tempo para crescer, então ele vai ter um determinado valor de custo. Se você consegue reduzir, você consegue baratear essa produção. A grande discussão em torno do salmão, também, como na modernização da agricultura que a gente falou, é o combate à fome. Então, há uma discussão em torno de uma proteína barata, que é o peixe, criado em cativeiro, sobre controle, e isso poderia diminuir a insegurança alimentar e a fome em determinados países. Essa foi a grande justificativa para a produção de ciência em torno desse animal. Ele não é liberado, obviamente, a gente ele está sendo produzido, mas em nível de pesquisa e de teste. E por quê? Porque a grande questão dos transgênicos, não só com os animais, mas também com as plantas, são as contaminações e os cruzamentos. Então, como que a gente pode garantir que esse salmão criado em cativeiro, ele não escape e não cruze com salmões que são silvestres? E que impacto isso teria no meio ambiente e na alimentação humana? Então, esse salmão, apesar de que os entusiastas, eles sempre afirmam que não há nenhum tipo de impacto, não há nenhum tipo de problema, mas ainda há pouca pesquisa em torno disso. Então, o salmão é um grande exemplo da questão da biossegurança. Qual segurança que esse alimento vai ter para o consumidor e também na natureza, num possível cruzamento, né? E na segurança da ingestão desse alimento também. Então, aqueles que produzem esse animal em cativeiro dizem, ok, ele está pronto para ir para o mercado. E há processos também para transgenia de tilápia, carpa, então outros peixes também, todos criados em cativeiro, e com essa discussão do fim da fome, né, e do fim da insegurança alimentar. E essa discussão é muito interessante, porque isso também está lá na modernização da agricultura, com um pacote tecnológico, como a gente falou nas últimas aulas. Então, qual é a justificativa para o uso e aderência ao pacote, que seria o uso de insumos químicos, fertilizantes, sementes híbridas e transgênicas,
o uso de maquinário, todo esse conjunto de ações que você precisa realizar enquanto agricultor para poder estar inserido nesse processo de modernização, essa dicotomia, né, entre moderno e tradicional. Então, toda essa discussão da fome, ela é muito presente, inclusive na transgenia. Então, estamos num crescimento populacional e precisamos pensar em formas alternativas de alimentar as pessoas. Em contrapartida, nós sabemos que há uma série de teses, de hipóteses, de conteúdo, de ciência sendo produzida, afirmando há muito tempo, né, dezenas de anos, sobre a distribuição do alimento. Então, o problema não está na relação direta do crescimento com a disponibilidade de alimentos, mas sim na forma e de que maneira que esse alimento é distribuído. Então, há um discurso por trás, mas que de fato não se comprova, porque ao longo desses anos a gente não teve avanços na humanidade, no desenvolvimento da humanidade, para que a gente sanasse esse problema da fome e da insegurança alimentar. Muito pelo contrário, em regiões onde isso se agudiza. Então, é muito interessante como as pessoas que se interessam pela nova tecnologia, elas se justificam em questões como esse apelo midiático, mais uma vez, né? É como a propaganda é feita. Um outro exemplo de transgenia é a grama de crescimento lento. A grama de crescimento lento, qual a justificativa para criar uma espécie nova de grama que cresça mais lentamente? Porque você vai ter menos poda, né? Menos corte de grama, então, portanto, menos gasto com combustível, com mão de obra. Essa é uma das justificativas para o crescimento da grama. Agora, e a consequência de você ter uma grama, né, um genótipo alterado na natureza? É que ela pode cruzar com gramas silvestres, com gramas nativas. E aí você vai ter uma grama de crescimento lento dentro dos biomas, dentro das áreas de preservação, das áreas, enfim, nativas, e isso pode ser um problema. Na realidade, é um problema, porque você altera todo o equilíbrio da natureza, alterando também essas plantas. Então, essa grama, ela tem um apelativo comercial de menos gastos, mas ela não garante que não haja cruzamento entre seres transgênicos e não transgênicos. Outro exemplo é o morango de maturação lenta. Qual é o interesse de um morango de maturação lenta? Não só um morango, mas qualquer fruta. Uma das grandes questões por abastecimento, daquilo que é relacionado à distribuição de alimentos, principalmente frutas, é a maturação, é o tempo de prateleira. Quanto maior o tempo de prateleira, melhor. Quanto mais a gente consegue lidar com o amadurecimento desses frutos, melhor para o desperdício, enfim. Então, tem toda uma discussão em torno disso, das frutas, né? E o morango de morango, abacaxi, outras frutas também entrariam nesse processo de modificação típica de alteração de DNA para poder ter uma maturação mais lenta. Então, esse morango, ele também não chegou a ser aprovado em nenhum país, ele está em testes ainda, pesquisas, mas já há morango transgênico sendo produzido. Mas, como no caso, por exemplo, do tomate, existe também o tomate de maturação lenta, tiveram alguns problemas em campo, eles ficaram anões, foi uma consequência da transgenia, então ele foi retirado do mercado, ele chegou a ser colocado no mercado em testes, mas foi retirado. A grande questão, como se vê, é a rapidez que as coisas acontecem no campo da engenharia genética, principalmente na agricultura, uma tentativa de que esses alimentos, esses produtos transgênicos sejam colocados no comércio de forma rápida, sem a devida pesquisa e o impacto que isso tem na saúde e no meio ambiente. Essa é a grande polêmica em torno dos transgênicos na agricultura. E aqui eu vou colocar para vocês a perspectiva da agricultura, porque há a perspectiva da medicina também, que tem os seus avanços, que tem os seus impactos positivos, mas há também questionamentos, tá? Porque, de certa forma, não se resolve o problema na raiz. É a questão da fome. A sociedade, os dirigentes da sociedade, né? Não nós, mas os dirigentes da sociedade, não resolvem o problema central,
o problema da distribuição, o problema da distribuição de riqueza, de alimentos, de uma vida, de um bem-estar para todos, e cria um mecanismo para tentar resolver, e que não resolve porque não vão na raiz do problema. Né? A transgenia é um caso como esse. Outro exemplo de transgênico, árvore transgênica. Inclusive, nós somos o país que criamos a árvore transgênica, que é o eucalipto com maior concentração de celulose. Há uma série de eucaliptos transgênicos já no mercado. Tá? Esse é um exemplo de um produto transgênico já liberado no Brasil e no mundo. O eucalipto, ele tem um crescimento mais acelerado, então ele tem uma eficiência maior na produção de fotossíntese, então na absorção de energia solar, então ele vai ter uma concentração maior de celulose. Ele é uma madeira mais mole, né, digamos assim, porque o interesse não é para a produção de móveis, mas sim para a produção de celulose. Esse eucalipto ele foi produzido em parceria com a Suzano Celulose, então vocês veem como que a pesquisa é construída. A gente também volta na aula passada, né, na questão do desenvolvimento científico-tecnológico e como ele está associado aos interesses privados, aos interesses das empresas. Então, não é uma pesquisa neutra, não é uma ciência neutra e focada unicamente no bem-estar social, como muitas vezes é construído no nosso imaginário através da mídia. No nosso imaginário, a ciência ela é sempre benéfica, ela sempre visa o bem-estar da humanidade, mas a gente precisa ter a criticidade, o conhecimento científico para entender que há interesses por trás da pesquisa científica. O eucalipto com maior concentração de celulose, sim, porque há uma empresa, que é uma das maiores empresas de produtoras de celulose do mundo, interessadas em eucalipto, que tem crescimento rápido, porque, né, que tem uma eficiência maior na absorção de energia solar, e, portanto, maior concentração de celulose. E que interesses estão por trás disso? É o bem-estar da humanidade, da sociedade, ou dessa empresa? Outro exemplo de transgenia, vacinas e remédios plantados, né? Que são essas plantas produtoras de fármacos, as PPFs. Isso aí está no campo da medicina. Há uma série de vacinas e remédios que são produzidos pelas plantas. Então, se cria uma planta transgênica, no caso, tem exemplos de batata, arroz, tomate, que são as produtoras dessas vacinas. Há uma discussão de que elas são mais baratas, de que são mais rápidas do que as produzidas de forma convencional, como, por exemplo, vírus inativos e tudo mais. É um processo um pouco mais lento do que com essas plantas transgênicas produzindo essas vacinas e remédios. Só que, em consequência, qual é a questão, qual é o debate em torno disso, dessas plantas produtoras de fármacos? É que essas plantas, elas podem cruzar com outras plantas. Existem plantas alógamas e autógamas, né? As autógamas são aquelas que se autofecundam, mas tem as plantas alógamas, que são as plantas que têm fertilização cruzada, que, por dispersão do vento, cruzam com outras espécies. Então, como controlar? E até mesmo as autógamas, elas geralmente têm uma margem de 5% de cruzamento, de fertilização cruzada. Então, também há casos de contaminação em espécies autógamas, como no caso da soja, que é uma espécie autógama, se autofecunda, mas ela tem uma porcentagem de cruzamento aí. Porque essa é a grande questão. Como controlar essas plantas? E essas plantas, elas podem ser carregadas numa tempestade para áreas de reservatórios de água, e isso ser ingerido. Então, esses fármacos sendo ingeridos de forma indiscriminada nas águas, por exemplo, porque a contaminação está por todo canto, né? Aí a gente pode também trazer os exemplos dos agrotóxicos. A gente pode ter toda uma segurança em torno do agrotóxico, acho que vocês viram isso muito bem com o professor Gabriel. Há uma série de equipamentos, há uma série de legislações, de regras, mas será que elas são realizadas na prática? Será que, principalmente nos países em desenvolvimento do terceiro mundo, os países pobres, eles conseguem ter medidas para controle e fiscalização de como, desses impactos na natureza e na sociedade? Será que isso a gente consegue isso como país? A gente tem isso, né? A gente consegue enxergar isso no Brasil, né? Como que é essa política de fiscalização? É quase ausente. Então, hoje, o uso de agrotóxicos, ele é feito de forma indiscriminada. Não se há controle sobre isso. Tanto é que nós somos o país que mais ingere agrotóxicos no mundo.
São 15 litros de agrotóxicos por ano que nós ingerimos. Que impacto tem na nossa saúde? Por que existem agrotóxicos liberados aqui e não liberados na Europa? Por quê? Há um porquê, porque nós somos aqui a mão de obra do mundo, não é? E sendo a mão de obra do mundo, há pouco interesse que a gente tenha uma vida, um bem-estar e que a gente tenha condições, inclusive, de questionar essas relações de poder, não é? Enquanto a gente está trabalhando, a gente tem dificuldade de questionar as coisas, porque a gente está no cotidiano das nossas vidas, o cotidiano muitas vezes alienado das questões maiores, então a gente não tem preocupação com o que acontece além da nossa vida diária, de acordar, se alimentar, trabalhar, dormir e tudo mais, né? Então isso dificulta com que a gente tenha uma vida que questione mesmo o dia a dia e a sociedade como um todo. Então essa questão dos transgênicos é um exemplo, essa questão dos agrotóxicos é um exemplo também. Outro exemplo de transgenia, como eu falei para vocês, os suínos doadores de órgãos. Qual é a grande questão de se produzir um suíno transgênico? É porque tem muitas doenças que existem nos suínos, né, e que podem ser transmitidas para os seres humanos. Então, ainda não se consegue ter um controle total sobre isso, porque há uma demanda de órgãos para serem transplantados. Então, vamos trabalhar isso com os suínos, porque tem essa compatibilidade, mas existem doenças que não tem como controlar. Então, está sempre em torno desses testes, das pesquisas, em torno de uma melhor maneira para se conseguir trabalhar com esse animal transgênico. Outro exemplo, leite de cabra, que é esse leite que ele tem essa enzima, né, que é chamada de HGCSF. Imagina, Pedro, boa noite, que é o fator estimulante de colônias de granulócitos humano. Esse fator, ele previne, por exemplo, a diminuição de glóbulos brancos em pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, né? Ou, enfim, de radioterapia, que está uma diminuição dos glóbulos brancos. Então, esse fator estimulante faz com que não ocorra essa baixa dos glóbulos brancos no organismo das pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Mas inclusive essa cabra transgênica, ela foi desenvolvida no Brasil. Então, há essa possibilidade, mas não há também segurança com relação aos cruzamentos, ao controle sobre isso. Outro exemplo, são mosquitos sem parasitas, principalmente o Anopheles, que é o mosquito que transmite a malária. Então, há uma discussão em torno da diminuição da transmissão da malária, através da criação de mosquitos transgênicos que não sejam capazes de adquirir o vírus que transmite a malária. E há também o mosquito transgênico da dengue, né? Então, há toda essa discussão. Mas por que eles não são liberados? Por que não estão liberados? Porque, a partir do momento que esses mosquitos são liberados para a natureza, eles podem cruzar com outros mosquitos não transgênicos. E qual a consequência disso? Não se sabe, não se tem um controle sobre isso, né? E a gente sabe que muitas dessas doenças, elas estão relacionadas ao nosso clima, né? É um lugar dos trópicos e subtrópicos, onde tem um mosquito, pernilongo, no caso, né? E também as condições de saneamento, as condições de vida. Então, a gente está em regiões de pobreza. Então, há um problema maior a ser resolvido. Mas a ciência acredita que, fazendo um mosquito transgênico, a gente resolve o problema, será? Outro exemplo, o arroz dourado. Esse arroz é um arroz mais moreno, é um arroz que tem mais beta-caroteno. Então, ele vai ter maiores índices de vitamina A, no caso. Então, criou-se esse arroz transgênico com a intenção de melhorar os níveis de vitamina A no organismo humano, evitar doenças relacionadas à deficiência dessa vitamina. Só que o que acontece? Qual é a grande discussão? Existem outros alimentos, fontes de beta-caroteno, que já estão disponíveis na natureza. Então, qual a intenção de fazer um arroz que seja melhorado, ou que seja transgênico, no caso, não melhorado, mas transgênico, para sanar essa deficiência nutricional? Qual a intenção? Na maioria dos casos, e como sempre, há empresas que desenvolvem a tecnologia e elas têm pressa para que esse produto seja colocado no mercado, porque os interesses são maiores, né? Então, aqui a gente está falando, mais uma vez, da vida como mercadoria. É olhar para a natureza e para os seres como um potencial de lucro, um potencial para ganhos,
privados, não ganhos totais, né? Um ganho para a sociedade, mas um ganho para, de modo geral, para alguns setores. Então, alguns setores continuam ganhando muito, enquanto outros setores da sociedade, as populações, de modo geral, ficam à mercê disso tudo. Então, qual a intenção de você ter um arroz? O arroz é base alimentar de muitos países no mundo, muitos. Então, se você introduz um arroz desse, que tem uma tecnologia, então, se ele tem uma tecnologia a mais, ele tem um custo a mais. As sementes, como eu disse para vocês nas aulas anteriores, as sementes transgênicas, elas são mais caras, porque ela tem uma tecnologia de engenharia genética. Não é uma semente da paixão, a semente crioula que é guardada, ela tem outro custo. Então, se você tem todo um aparato, toda uma construção tecnológica para que isso seja efetivado, isso tem custo. Então, você substitui um alimento que é barato. O arroz é um alimento barato, por isso que nós comemos todos os dias. Nós e uma série de outros países. E introduz outro arroz, que vai ter uma tecnologia, ela vai ter um outro custo. Vocês viram, né? Qualquer tipo de oscilação na inflação, qualquer tipo de crise política, o arroz e o feijão são muito afetados. E como isso impacta? Quando 10, 15, 20 reais a mais no valor de um arroz causa na população o tanto de descontamento, porque isso faz muita diferença quando você vive com um salário mínimo, ou com 1 ou 2 salários mínimos, mas quando você depende do salário, quando você é um trabalhador, se você recebe salário, você é um trabalhador, independente se você é CLT ou não, ou se você, enfim, né? Não estamos aqui falando dos patrões ou das pessoas que são donas dos meios da produção, mas dos trabalhadores. Então, qualquer oscilação, isso causa insegurança. Isso dificulta a vida das pessoas, né? Então, o arroz dourado, ele está dentro desse campo. Por que ele não é aprovado? Por que os países não olham isso com entusiasmo? Porque isso pode encarecer, isso pode dificultar o acesso das pessoas, e tem outros alimentos aí como fonte de beta-caroteno, não necessariamente o arroz tem outra função, né? Batata frita com menos gordura. Interessante, né? Criar uma batata com mais amido e que absorve menos a gordura da fritura. Isso a gente está falando de batata frita. É interessante como é a ciência, né? E como como é o objeto da ciência é vasto e infinito. Isso é lindo na teoria, né? Isso é lindo, você tem a vastidão do conhecimento científico, mas a gente pode ter isso aqui, a batata frita. Né? Delícia, todas as pessoas amam batata frita, raras pessoas que não gostam de comer uma batata frita, mas ela é saudável? Ela é indicada na alimentação, numa alimentação diária, onde a gente mantém a saúde do nosso coração? Não, independente dessa batata frita absorver mais ou menos gordura, ela ainda é um problema para o coração, se você comer todos os dias de forma indiscriminada. Então, isso é importante a gente refletir. Quem são os interessados em vender uma batata frita com menos gordura? Ok? Provavelmente as pessoas não estão, essa empresa, esses grupos não estão interessados que você viva bem, ou que você chegue, né, seja longevo, né? Mas que você coma batata frita de forma indiscriminada. Óleo vegetal saudável, mesma coisa, eles estão criando, né, vegetais, as plantas oleaginosas, né, as produtoras de óleo, canola, milho, né, soja, com menos teor de gordura saturada, mas, de forma geral, são óleos que a gente deve evitar. Qualquer tipo de produto refinado demais, ele não deve estar no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente usa o óleo vegetal todos os dias, mas o óleo vegetal refinado, seja ele qual for, não é indicado para se comer todo dia. As gorduras, elas são mais indicadas, não é? Elas fazem menos mal à saúde do que os óleos refinados. Então, consumir óleo vegetal, óleo de soja, óleo de milho, óleo, enfim, qualquer tipo de óleo refinado, de qualquer tipo de oleaginase, não é tão recomendável, mas já há esse processo da pesquisa, né, da ciência, de produzir esse óleo com menos gordura saturada. Outro exemplo também, um pouco chocante, é a alface vitaminada. A alface vitaminada com o quê? Né? Com ácido fólico. O que é o ácido fólico? Né? Ele vai contribuir no processo de formação de hemoglobina, né? E da diminuição da anemia, que está presente nos vegetais de cor verde escura. Então, brócolis, espinafre, couves. Esses animais naturalmente contêm ácido fólico, e nós vivemos numa sociedade onde há necessidade de reposição de ferro com frequência, não só vegetais também, como os fígados, né? Fígado de galinha, principalmente, tem alto teor de ferro.
Mas a nossa alimentação deficitária, o pouco acesso, o pouco conhecimento, faz com que a população, de modo geral, ela precise, de modo geral, precise suplementar ferro. Então, criou-se uma alface com índice de B9, que é o ácido fólico, para inserção na alimentação. Também não foi uma ideia, um projeto que vigorou, porque existem alternativas já prontas. Os vegetais de cor verde estão aí, então a gente precisa um processo de consciência, um processo de educação alimentar, de reeducação alimentar, para que esses alimentos estejam presentes pelo menos 3 vezes no dia para a população de modo geral. Então, criar novos produtos, novos seres, no caso, né, que são modificados geneticamente, eles têm custo para a sociedade. Então, vocês imaginam, todos esses exemplos de transgenia, eles tiveram custos para serem pesquisados, para serem feitos. E a maioria deles vem de parcerias público-privadas, ou seja, empresas e Estado. Se tem Estado, tem dinheiro e tem recurso advindo de impostos, ou seja, do fruto do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, os nossos impostos, aquilo que sustenta o Estado, está indo para esse tipo de pesquisa. Será que é válido? Então, esse é o questionamento. Será necessário? E é uma coisa que a gente não faz, a gente não tem nem voz para fazer esse questionamento, principalmente se a gente não está organizado em nenhum movimento social, se a gente não está em nenhuma associação, nenhum grupo de pessoas afins, com temas afins, para fazer esse tipo de questionamento. As coisas já chegam prontas para a gente. Então, ninguém discutiu se o óleo transgênico ele seria bom ou ruim para a humanidade. Ou eu não discuti esse assunto, nós não discutimos esse assunto. Ele simplesmente chegou na prateleira do nosso supermercado. E nós utilizamos todos os dias e acreditando nos nossos dirigentes, podem ficar tranquilos, que isso não faz mal. Será? Não é? Então, outro exemplo é a soja com menos fósforo, a soja com menos fitato, a soja que são, né, essas substâncias que causam, os fitatos, né, essa substância que causa os gases, o empazinamento, que não é interessante, porque assim, né, pessoal, nem era bom a gente ficar comendo muita leguminosa. Há alguns grupos de vegetais, os vegetais, de modo geral, a gente tende a comer de forma muito tranquila, com muito conforto, né? Mas tem vegetais que não é aconselhado que você coma com muita frequência. Um grupo de vegetais que a gente tem que ter cuidado são as leguminosas, todas essas plantas que estão dentro de vagem, de fruto tipo legume, né? Nessas vagens, então todos os feijões, grão de bico, soja, não são alimentos que a gente deveria comer com tanta frequência, mas é a base alimentar, né? É uma fonte de proteína, por exemplo, né? Complementar a proteína animal. Então, a gente tem essa forma, essa dieta, essa nutrição, que na realidade é uma nutrição que muito se pauta pela nutrição da pesquisa hegemônica estadunidense, não baseada na cultura local, até porque a cultura local, pensando no país como a cultura local, ela foi apagada, essa identidade cultural, essa forma de comer, como a gente disse, né? Os alimentos, 50% dos alimentos nossos são espécies que vieram de outros lugares, não são nativas. Então, 7% da nossa energia na dieta vem da mandioca, é a única espécie nativa. A maioria são todas espécies que são de fora do nosso país, dos nossos biomas, né, são exóticas. Então, se a gente pensar nisso, a gente tem uma dieta, uma nutrição que é muito mais adequada a uns parâmetros muito protocolares, muito padronizados do que, de fato, baseado na nossa condição, né? É isso mesmo, Francisco, Pedro, a gente simplesmente consome o que colocam para a gente lá, com todo o discurso da nutrição em torno disso. Então, comer arroz, feijão, bife, salada. É isso? Será? Será que é isso mesmo? Será que é só isso? Será que é essa nós? Será que não é simplesmente a ração nossa de todo dia, ao invés do alimento nosso de todo dia? Me parece muito mais isso, né? A ração. Nós somos animais.
também. Então, é a nossa ração. Então, a gente tem a fonte de carboidrato, que é o arroz, a fonte de proteína vegetal, que é o feijão, a fonte de proteína animal, que vai ter aminoácidos essenciais, B12, que a gente não encontra nos vegetais, e vai ter ali os minerais, as vitaminas nas saladas. Então, a gente, bom, aqui está pronto o meu prato, mas para quem? Quem é que come isso? A mão de obra? Será que os dirigentes nacionais comem isso todos os dias? Acredito que não é verdade? Então, a gente cresce com esse hábito e acha que esse hábito é dieta saudável, só que aí a gente chega lá nos 50, 60, 70 anos e a gente está tomando remédio para pressão, tomando remédio para diabetes, com dores articulares, com desgastes na coluna, essa é a nossa vida. E aí a gente está mal pago, né? A gente, quando eu falo, é a sociedade de modo geral, talvez não seja o nosso caso especificamente, como professores e tudo mais, mas da grande massa de trabalhadores e trabalhadoras que chega nessa idade da aposentadoria, não consegue viver a aposentadoria, o descanso merecido por ter trabalhado, por ter se dedicado da maneira como foi dedicado, porque está cheio de doenças, cheio de problemas crônicos. Então, os idosos, eles passam a sua vida indo em médicos, né? Indo em médico tomando remédio, né? Remédios para o coração, remédios para o estômago, né? Com doenças degenerativas cerebrais, que estão muito associados ao uso de agrotóxicos, doenças de Alzheimer, né? Então, que tipo de sociedade é essa? Então, você cria uma série de novos produtos transformados geneticamente, porque a engenharia genética é a menina dos olhos da tecnologia, né? A possibilidade de manipulação da natureza, esse sonho humano de ter poder divino, né? Nós somos seres divinos realmente, mas com poderes ilimitados? Será que nós temos esses poderes limitados? Né? Então, esses são alguns exemplos que a gente tem de transgenia, nem todos aprovados, né? Agora, especificamente na agricultura, né, pensando nas sementes, a gente tem o milho BT, a soja RR, o feijão, né, o mamão e o trigo. São alguns exemplos bem clássicos assim da transgenia, né? O milho BT, que é o milho Bacillus thuringiensis, você tem o transplante do gene da toxina da bactéria, que é esse gene chamado BT, né, que é inserido na planta do milho. Por que esse processo acontece? Porque o milho ele tem uma série de pragas, tá? Pragas são insetos que atingem um nível populacional acima do controle, tá? Não quer dizer que você não vai encontrar essa planta, essa praga nas lavouras de milho. Agora, ela sempre vai estar presente. Agora, ela está causando dano, está acima do nível de controle, aí ela é uma praga. Tá? Então, no milho é uma série de pragas. Uma praga-chave, ou seja, uma praga principal, é a lagarta do colmo. Então, essa lagarta, ela causa problemas, perda de produtividade, perda da lavoura. E se você tem uma lavoura, um monocultivo, vamos voltar lá no monocultivo. Se a gente tem um monocultivo, e aí esse monocultivo é atacado, o que acontece com esse fazendeiro? Ele tem prejuízo, não é? Então, visando a diminuição da perda de produtividade, a perda de produção, criou-se o milho BT para controlar essa praga-chave do milho. Então, pegou-se esse gene que tem uma toxina dessa bactéria e foi transplantado. Então, esse é o transgene. O transgene, né, que ele sai dessa bactéria, ele é colocado através da tecnologia do DNA recombinante no gene do milho, então você tem um milho geneticamente modificado com esse transgene, com esse gene específico BT, que é a toxina da bactéria que vai ficar na planta. Quando a planta cresce, esse gene está ali, a lagarta, ela vai comer este como, né? Ela vai entrar pelas raízes e vai comer esse como. E quando ela come, ela vai comer a toxina, ela morre. Então, esse é o controle da lagarta. Como que eles descobriram isso, né? Eles jogaram essa toxina nas lavouras de milho, mas outros insetos morreram. E isso não pode acontecer, você vai causar um desequilíbrio natural. Então, eles precisavam criar um mecanismo de usar esse bacilo thuringiensis, né, usar esse pedaço desse gene que tem essa toxina, sem atrapalhar outros seres, só especificamente essa praga, né? Essa praga do milho. Então, criou-se o milho BT, o milho transgênico, que ele libera essa toxina pela planta. A hora que a lagarta ela come o milho, ela morre intoxicada. Então, isso diminui, a justificativa é a diminuição do uso de agrotóxico, né, o uso de inseticida para matar essa praga, porque se essa praga ela não está ali, você não vai precisar usar agrotóxico.
Então, você tem aumentos da produtividade e tudo mais. Essa é a grande discussão. Geralmente, essas sementes são produzidas pelas empresas produtoras de agrotóxico. Então, essa é a grande discussão. A empresa que produz o agrotóxico, o herbicida, é aquela que produz a semente tolerante a esse herbicida. Então, ela tá tudo dentro do seu oligopólio. Então, é a empresa que vende o agrotóxico, que vende a semente transgênica, que às vezes que é também a empresa farmacêutica que produz o remédio para curar os seus problemas relacionados à intoxicação por agrotóxico. Isso porque a gente nem sabe, não é mesmo? Muitos problemas que estão relacionados aos agrotóxicos, isso nem chega para a população geral, porque não é interessante. Então, hoje, a maioria, se não 90% do plantio, dos produtos que a gente tem, disponíveis no supermercado, como disse o Pedro, né, que a gente vai lá e é isso que a gente consome, o que está na prateleira, ele é transgênico. Então, todo alimento que tem milho, ele vai ter, necessariamente, tem indicação de que ele é transgênico. Farinhas flocadas, farinhas de fubá, biscoitos, tudo isso que leva, em algum momento, o milho é transgênico, porque é muito difícil hoje no Brasil ter produtos à base de milho que não sejam transgênicos, né? É um produto que já foi liberado há muitos anos que o milho ele está na agricultura brasileira. Outro exemplo, a soja tolerante a herbicida, que é a soja RR, Roundup. Roundup RR é a sigla de Roundup, que é um produto, que é um herbicida, ou seja, um agrotóxico que mata o mato, conhecido como o famoso mata-mato, usado indiscriminadamente. Quem observa no dia a dia, principalmente quando você está andando nas roças, você vê muitos homens, senhores de idade, aplicando o glifosato, né, nas áreas sem nenhum tipo de proteção, muitas vezes de chinelo, bermuda, sem máscara, e ele é um herbicida muito prejudicial, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, contaminação da água, dos solos, a contaminação assim, de todo o tipo, a despeito do grande discurso que se tem pelas empresas, principalmente Syngenta, Monsanto, de que são seguros, porque existem uma série de protocolos para esses agrotóxicos, mas esses protocolos não são seguidos e eles não têm esse controle que eles discursam ter, né? Que o discurso é bem diferente da prática. A soja ela foi produzida pela Monsanto, plantada no Brasil desde 1998, faz bastante tempo que ela é plantada no Brasil. Então, hoje, 90% da soja praticamente é transgênica. Produtos à base de soja, a maioria é transgênica. O único alimento que, tanto de milho quanto de soja, que a gente pode garantir que não seja transgênico ou que não seja contaminado, são os orgânicos, né? Quando a gente vê lá uma soja orgânica, ela não é transgênica, porque não pode ter transgenia na produção orgânica, por lei, né? Por lei. E na prática, possivelmente também. A gente acredita sim, principalmente a gente que está no campo da agroecologia dos orgânicos, né? Então, o gene de uma bactéria, a mesma coisa lá do BT, só que a bactéria do milho BT é a Bacillus thuringiensis. Aqui a gente está falando de uma bactéria de solo chamada Agrobacterium. Também foi testada e ela é resistente ao glifosato, que é esse Roundup Ready, que esse é um nome comercial, tá? Roundup, mas o nome científico é glifosato. Então, resistente ao glifosato, que é o princípio ativo do herbicida Roundup, produzido pela própria Monsanto. Então, a Monsanto produz o herbicida, não é? E ela produz também a soja tolerante a esse herbicida, porque quando você vai fazer o controle do mato, quando você joga, entre aspas, quando você aplica o agrotóxico na área, ele vai matar todo tipo de planta, não é? Todo tipo de planta, sem exceção, inclusive a própria soja. Mas a soja resistente ao herbicida, ela não morre, então se aplica a soja se aplica o agrotóxico nas entrelinhas da soja, mata-se a planta invasora ou a planta daninha, como é chamada na agronomia, né, que é um termo também bem pejorativo, né, planta daninha, na realidade é uma planta invasora, é uma planta que só está no lugar onde ela não deveria estar, não deveria, entre aspas, não deveria do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dela, sim, né, ela está ali porque tem todas as condições para ela estar ali, tem adubo, tem comida, tem água, então ela nasce de forma vigorosa, linda, produz sementes e continua crescendo naquele lugar. Mas para agronomia, para agricultura convencional, ela é uma planta daninha, danosa, então o glifosato, ele entra para matar especificamente essa planta, mas no caso da soja, não é possível, porque ela também mata a soja. Então, a Monsanto
criou a soja tolerância ao herbicida, ao perceber que a bactéria Agrobacterium, ela era resistente a esse glifosato. Então, eles pensaram, por que não introduzir esse gene, esse transgene na espécie, para que a gente consiga produzir? Então, que interesses que há por trás dessa soja, não é mesmo? E aí é uma série de problemas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas são duas espécies que são amplamente plantadas aqui no Brasil, inclusive nas prateleiras dos nossos supermercados, né? Então, a gente tem aí hoje a maioria dos alimentos à base de soja, inclusive chocolate, né? Que tem lecitina de soja. Então, se é, por exemplo, um bombom, provavelmente é transgênico. Tem o Tzinho lá? Não, pois deveria. Na legislação, tem que ter o T, depois eu vou mostrar para vocês a imagem do T, mas acredito que vocês já viram esse T, esse símbolo, né? Se tiver mais de 1% de algum produto transgênico, você coloca um T. Então, você imagina, se tem menos de 1%, então não precisa colocar T. Mas no caso dos chocolates que tem lecitina de soja, então é um caso de transgenia. Então, não é muito recomendável, se você não consome transgênico, conseguir consumir bombons, por exemplo. Principalmente esses bombons, mas assim, como eu posso dizer, onde a gente tem mais acesso, né? Bombons da Nestlé, né? Enfim, Garoto, esses bombons que a gente faz por aí, porque eles têm porcentagem de soja nos bombons, né? Feijão resistente ao vírus do mosaico. Então, uma doença-chave do feijão é um vírus, que é o vírus do mosaico dourado, e isso causa uma série de problemas na cultura do feijão, aplicação de agrotóxicos e tudo mais. Então, criou-se o feijão transgênico. Quem criou foi, inclusive, o Brasil. Foi a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. É um feijão que está quase chegando nas nossas prateleiras. Só que surgiu uma outra doença virótica que atacou tanto o feijão convencional quanto o feijão transgênico. E aí refreou-se, né, a ação de colocar o feijão na prateleira do supermercado. Mas ele está aí, batendo na porta. Então, logo, logo, a gente vai ter, se não houver nenhuma pressão popular, se não houver nenhum questionamento, principalmente dos órgãos que cuidam da legislação, que é principalmente a CTN-Bio, que é esse Conselho de Segurança, de Biossegurança Brasileiro, que foi criado como um órgão consultivo, e agora ele tornou-se um órgão deliberativo, muitas vezes acima da Anvisa e do IBAMA, que deveriam ser os órgãos maiores nesse processo de fiscalização, mas na realidade é um conselho formado, inclusive, por empresas. Então, quando esse processo de liberação de transgênicos chegam na CTN-Bio, é um processo muito rápido para que ele seja aprovado, mesmo que a sociedade organizada produza documentos e recursos para que isso não venha a ser aprovado. Geralmente esse processo é rápido, porque os interesses empresariais estão por trás, e esse é o caso do feijão, né, para que ele chegue logo. Imagina, um alimento que é base, assim como o arroz, seja transgênico, né? Que escolhas esse consumidor tem? Então, a questão da escolha do consumidor também é bem grande, né? Na verdade, ele é grande, mas ele não é levado em consideração. A gente não tem poder de escolhas sobre que tipo de alimento que a gente vai consumir, né? Outro é o mamão papaya vacinado contra o vírus também, que é um vírus que é doença-chave do mamão papaya, que destruiu, basicamente, muitos plantios de papaya no Havaí, que é o seu centro de origem. Nós também somos um grande produtor de mamão papaya. Há uma série de doenças, uma série de pragas no plantio de mamão, tá? Todo mamão que a gente consome, aliás, todos os alimentos que a gente consome têm altos índices de agrotóxicos, inseticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas, né, que matam nematóide. Há uma série de agrotóxicos. Então a gente pensa, vamos comer fruta, né? Vamos comer bastante fruta, mas estão basicamente todos contaminados, né? A gente está consumindo agrotóxico, basicamente. E eles não saem, né? Há um tempo atrás circulou muitas coisas na internet sobre lavar as frutas para retirar agrotóxico. Isso não existe, isso é um mito, assim, dos maiores, né? Você lava por questões de sanidade, né? Para que você não seja contaminado com nenhum tipo de bactéria que possa causar diarreias, vômitos, contaminações, intoxicações alimentares, mas não retira agrotóxico. Não tem como você retirar agrotóxico, né? Trigo resistente à seca. Esse trigo ele foi desenvolvido pelo Centro Internacional de Melhoramento de Trigo e de Milho, que é uma organização sem fins lucrativos no México, e que ela desenvolve, né,
esse tipo de material para países pobres. Então, tem uma discussão, né, como se fosse uma discussão beneficente, né, um altruísmo desses centros de querer resolver a fome do mundo criando transgênicos. Então, o trigo, quando o trigo, nos primeiros seus 15 dias, né, entre a germinação, né, e já a plântula já nascendo, ele requer bastante água. Então, em determinadas regiões mais secas, é a dificuldade de se produzir trigo sem ser irrigado. Então, você tendo uma espécie transgênica resistente à seca, você consegue produzir trigo em mais regiões, principalmente regiões mais pobres, com menos acesso à tecnologia, à irrigação e tudo mais. Então, aquele velho discurso de combate à fome, e que muitas vezes está relacionado aos interesses privatistas do que realmente de resolver um problema mundial, porque há outros mecanismos para resolver isso, mas esse ponto ele sempre é tangenciado, né? Nunca é na raiz desse problema. Então a gente cria coisas para sanar coisas e aí a gente fica nesse ciclo sem fim de querer resolver problemas, não indo na raiz deles, né? Não indo no cerne da questão, né? O trigo resistente à seca é a mesma coisa, né? Assim como todos os outros. Então, esses são os transgênicos mais comuns aí que já estão praticamente liberados. Então, quais são aqui os aprovados no Brasil, né? São essas as espécies aprovadas: a soja RR, que é a soja Roundup Ready, ou a soja resistente ao herbicida glifosato, o milho BT, o milho Bacillus thuringiensis, que tem um pedaço lá da bactéria Bacillus thuringiensis, a toxina, o algodão BT, que também tem o Bacillus thuringiensis, assim como a cana-de-açúcar BT, o feijão RMD, né, que é esse feijão resistente ao mosaico dourado, RMD, o eucalipto H421 e o trigo HB4. Esses são os transgênicos aprovados, tá? Nem todos estão nas gôndolas de supermercado, tá? O feijão ainda não chegou, a cana-de-açúcar também não, tá? E o algodão, sim, em alguns processos. Agora, soja e milho, eles estão na nossa alimentação. A gente está comendo transgênico já há bastante tempo. O trigo, ele ainda não está totalmente liberado, digamos aqui, assim, sedimentado. Há um processo bem forte para que ele seja liberado para consumo, ele está liberado para plantio, né, para pesquisas e plantio. Na realidade, todos eles estão sendo pesquisados desde a década de 80, os transgênicos, eles não são de agora, eles já vêm sendo plantados, cultivados, mas sobre regimes de controle científico, que também é questionável, né? Eu já visto aqui, as pessoas podem pegar uma planta, levar para um lugar, uma semente escapar, enfim, né? Como acontece com o milho no México, né? A contaminação de milho crioulo com transgênico. Por mais controle que a gente tente colocar como humanidade, né, nos processos, na ciência, não necessariamente eles acontecem, né? O caso do trigo, ele foi aprovado, mas a gente ainda não tem trigo transgênico, que seria um grande problema. Imagina, soja, milho, que faz parte da nossa base alimentar, trigo e feijão transgênico. A gente tem uma alimentação totalmente baseada em espécies transgênicas. Qual o impacto que isso teria na saúde? A gente vai falar um pouquinho agora, mas que impacto que isso teria, não é mesmo? Imagina o trigo, pães, bolachas, né? A gente, inclusive, é estimulado a comer farináceos, né? Faz parte também dessa dieta alimentar do trabalhador e da trabalhadora. É comer esses carboidratos, esses grãos, né? Feijão, arroz, as proteínas animais, algumas verduras, alguns vegetais, e o pão nosso de cada dia. Imagina se esse pão ele estiver vinculado à transgenia. Que impacto que isso teria na saúde humana e na natureza? Por conta dos cruzamentos, das contaminações cruzadas, da perda de biodiversidade e tudo mais. Então, aqui a gente traz reflexões, né, para que vocês consigam trabalhar esse conteúdo da melhor maneira com os seus estudantes na sala de aula, para que eles tenham essa criticidade, que eles tenham esse entendimento, que nem toda ciência e tecnologia que chega para a gente como melhoria do bem-estar das nossas vidas, ela realmente é para o bem-estar das nossas vidas, mas sim para o bem-estar de meia dúzia de família que controla o poder mundial,
né? Não no sentido mesmo de poder enquanto indústria, enquanto empresas, né? Enquanto os setores industriais, né? Que controlam toda a sociedade, né? Então, essas pesquisas, elas são muito antigas. Desde a década de 80, essas plantas vêm sendo cultivadas, mas agora há uma pressão para que elas sejam realmente implementadas, para que elas cheguem nas prateleiras, né? Para que o que foi feito desde a década de 80, quando se descobriu a sequência de, né, a identificação da sequência de nucleotídeos, né, a sequência de DNA, quando essa grande revolução genética trouxe benefícios para a sociedade, mas ela também trouxe malefícios. Então, essa discussão que eu falei no começo para vocês, há avanços na medicina, há avanços, mas será? Qual o impacto? Pensativo, né? É isso mesmo que a gente tem que ser, pensativo, reflexivo sobre isso, não aceitando a ciência e a tecnologia como algo neutro, como algo benéfico, mas nem tudo é para o bem-estar de todos. Não é? Essa questão que eu quero trazer para vocês aqui, essa reflexão, e a reflexão que não eu, indivíduo, Ana, trago, mas a agroecologia traz. Esse debate da transgenia na agricultura é muito forte, muito caro para a agroecologia, porque a gente está falando de consumo, né, de alimento no dia a dia, e o quanto isso impacta a médio e longo prazo. O sistema político, econômico, social, cultural, ele é muito imediatista. A ciência, a tecnologia é muito imediata, mas qual o impacto que isso tem na vida dos seres humanos? É isso que a gente tem que refletir com os nossos estudantes, é isso que a gente tem que refletir na nossa vida, né? É essa educação ambiental do dia a dia. E não basta a gente querer ser o educador ambiental se no dia a dia a gente não consegue fazer isso de alguma forma, de qualquer forma que seja. A gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né? Então, são produtos lançados para tolerar herbicidas, produzidos pelas próprias empresas de herbicidas. Será que isso não tem nenhum viés? Será que é totalmente neutro mesmo? Né? Reduz o custo da produção? São plantas mais produtivas? Esse é o questionamento que os movimentos sociais fazem à CTN-Bio, que é esse órgão, né, esse conselho formado para deliberar o plantio e a comercialização de transgênicos no Brasil, esse órgão de biossegurança. Esse é o questionamento. E quando é questionado, o que é apresentado, e tem muitos documentos, a gente pode, inclusive, trazer esses documentos para vocês terem acesso, de que não há respostas por parte dos cientistas que defendem os transgênicos na agricultura para dizer, realmente reduz o custo de produção? Não tem trabalhos significativos, não tem dados científicos significativos para dizer que houve uma redução. Porque, em muitos casos, o que acontece? As tolerâncias, né? Até que ponto esses vegetais eles não adquirem tolerância a esses herbicidas? Então, no caso da soja, a soja continua sendo pulverizada por agrotóxicos, né? Só que ela fica resistente ao herbicida que é para matar a planta daninha. Mas será que ela não vai chegar uma hora que ela não vai resistir? Há um processo de resistência biológica, né? Porque ela está sendo constantemente exposta àquela substância química, então, conforme o tempo passa, ela começa a adquirir o caráter de resistência àquela substância. Então, se ela adquirir isso, será que ela vai reduzir o custo de produção? Não há estudo. Será que ela vai ser mais produtiva? Há estudos, inclusive, que dizem que produtos transgênicos, eles alcançam os mesmos níveis de produtividade de um milho convencional, ou até muitas vezes abaixo do nível de produtividade. Então, há todo um discurso midiático de que diminui o custo da produção, diminui o número de pulverizações, mas não há, porque a gente, se há 10 anos atrás o brasileiro consumia 10 litros de agrotóxico por ano, hoje ele consome 15, 20. Então, será mesmo que a gente está consumindo menos agrotóxico, porque eles estão diminuindo os agrotóxicos, porque a gente está criando variedades que são tolerantes, ou que você não precise usar agrotóxico? Não, de fato não. Então, na prática, esse discurso ele vem caindo por terra. Então, todo o processo de aprovação é muito rápido. A CTN-Bio ela tem uma hegemonia do agronegócio lá dentro. Os representantes, né, o conselho que delibera, os sujeitos que constroem a CTN-Bio, eles são hegemonizados pelo agronegócio. Então, como é que a gente vai tomar posições de neutralidade ou de bem-estar da sociedade como um todo, se os interesses privados eles estão em primeiro lugar? O que interessa é o lucro, é a semente como mercadoria, é o quanto ela custa, o quanto eu ganho vendendo essa semente.
E aí a gente tem a posição do mercado europeu, que é muito interessante, né? Porque o mercado europeu, ele tem restrições com a entrada de transgênicos nos seus países, como é o caso da França, do Reino Unido e da Rússia. Eles importam produtos transgênicos, mas eles têm restrições. E tem países que já não plantam nos seus países, eles não têm plantio de agrotóxicos, como a Irlanda do Norte, a Escócia, a Alemanha, a Letônia, a Grécia. Então, há países que restringem, por exemplo, na Europa tem uma variedade de milho transgênico uma espécie de milho transgênico ali, uma variedade que pode ser plantada, não são todas, tem uma série delas, não são todas. Por quê? Porque não se há dados científicos que comprovem certas questões que são importantes de serem comprovadas. Então, por que aqui não há esse processo? Por que na Europa tem? É o mesmo caso dos agrotóxicos, é muito parecido. Por que é muito parecido? Porque todos eles compõem o cenário dos insumos químicos da modernização da agricultura, essa tentativa de que a gente, enquanto sociedade, precisa aceitar a modernização do jeito que ela é, como ela é, porque tudo é para o nosso bem-estar. Essa é a grande discussão, esse é o grande apelo midiático. Tudo que a gente produz como ciência na agricultura, na zootecnia, ela é para o nosso bem-estar. Na medicina, a mesma coisa. Tudo é para o nosso bem-estar, mas a gente sabe que até no campo da medicina, não quero entrar nessa discussão, porque não é o meu campo de atuação, seria bom que a gente tivesse pessoas que discutam isso com mais propriedade, mas há interesses das indústrias farmacêuticas, o lobby da farmácia. A gente pode ver isso com as vacinas da Covid-19, né? Como foi a disputa em torno do mercado das vacinas, porque são empresas que produzem, né? Nem sempre o Estado, na maioria das vezes, o Estado não é o agente principal da produção da vacina, ele é um parceiro, né? É a PPP, a parceria público-privada. Então, os interesses das empresas, eles são maiores que os interesses estatais, portanto, são maiores que os interesses do bem-estar nacional, ou bem-estar social, planetário, né? Enquanto a saúde do nosso planeta, enquanto a vida do nosso planeta, né? Por que não a gente mudar os nossos hábitos? Por que não a gente distribuir melhor os nossos recursos? Então, eu acho que essa pergunta, ela vem antes de se fazer uma tecnologia, se fazer uma ciência ou algo do tipo, essa produção desenfreada, sem questionamentos, sem criticidade, sem pensamento no todo, e sim um pensamento reducionista, né, cartesiano, padronizado, em detrimento de um pensamento total, né, que abarque a todos, né, da melhor maneira possível. Aqui eu trouxe o símbolo, né, é um símbolo que ainda gera muito debate no Brasil, há uma pressão muito grande para que se tire essa rotulagem. Nos Estados Unidos, por muitos anos, não se utilizou rótulos, porque quando você coloca o T de transgênico, e você sabe que é transgênico, por mais que você não saiba de todas as informações, de todo esse conteúdo que a gente está tendo acesso, você já tem uma certa reflexão. Opa, o que significa isso? E aí, quando a gente faz qualquer pesquisa básica, se é interessante esse tema, você começa a perceber que há controvérsias, que há grupos defendendo e há grupos de contraposição. Então, aí, ó, eu adoro o rótulo alto em sódio, né? Alto em açúcar adicionado, alto em sódio, alto em gordura saturada. Né? Infelizmente, eu não sei, né? Não sei dizer se isso causou um certo impacto na sociedade. Isso é muito interessante. É importante que as coisas estejam no rótulo, porque a gente, pelo menos, mesmo que ainda não a gente não consiga mudar o nosso padrão de alimentação, mas que pelo menos a gente tenha poder de escolha, porque há um grande discurso dentro do consumo de que nós temos escolhas, né? Que tá dentro do livre comércio, do livre mercado, é livre, nós somos pessoas livres dentro do sistema. Será que nós somos realmente livres? Mas que, pelo menos, a gente consiga ter, na rotulagem dos alimentos, informações importantes, para que a gente, pelo menos, possa escolher. Agora, se a gente escolhe comer um alimento com alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada, ou transgênico, mas que a gente tenha consciência de tal coisa. Agora, o que é questionado é que a gente, muitas vezes, não tem nem esse poder. Mesmo o discurso hegemônico dizendo, não, vocês têm poder de consumo, de escolha, mais ou menos. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente conseguir um fubá que não seja
transgênico. Isso é muito triste, porque é um alimento ancestral, basilar, que veio de uma ancestralidade que compõe pratos não só brasileiros, mas também de origens europeias, e toda essa mistura de culturas na alimentação, e a gente não consegue ter acesso a um fubá que não seja transgênico, a um óleo de soja que não seja transgênico. Então, a gente migra para um outro óleo, né? Um óleo que, né, não pode ser o de milho, que também é transgênico. Então, você tem que buscar outras alternativas, né? A canola também é transgênica, né? Enfim, essa discussão da rotulagem, ela é bem polêmica. Então, vira e mexe, os setores do agronegócio, eles tentam tirar esse T, que foi uma conquista histórica dos movimentos sociais. Foram os movimentos que giram em torno da alimentação, né, e também do consumo. O IDEC, ele tem um peso sobre isso, né, que fizeram essa pressão, porque acho que minimamente a gente tem esse poder de consumir, só que isso impacta lá no agronegócio. Então, esses setores não querem, porque diminui o consumo, né, as pessoas passam, opa, não vou consumir esse produto porque ele tem um T aqui. Mesmo não sabendo muito bem o que é, mas já que disseram que a pesquisa não está muito sedimentada, então vou dar um tempo nisso aqui, eu não vou consumir. Então, isso diminui as bases de lucro, não é mesmo? Então, essa é a grande discussão. E a gente tem que olhar para esses países desenvolvidos também. Por que nos países desenvolvidos isso não acontece? Por que a saúde do cidadão escocês, por que a saúde do cidadão alemão é mais importante que a saúde de um brasileiro? Não é? Por quê? Quais interesses que tem por trás disso? A questão da segurança, né? Isso é importante, a biossegurança, né? Que segurança que esses alimentos, né, e que esses produtos podem ter, tanto na saúde como na medicina e tudo mais. Possíveis alergias, há uma série de pesquisas sendo feitas associando o consumo de transgênicos às alergias. Teve um caso, inclusive, da soja com um transgene da castanha do Pará, que causou alergia, porque tem muitas pessoas que têm alergia à castanha do Pará, então ela foi retirada do mercado, mas ela foi introduzida. Então, há questões de alergias, há questões de mutações, há questões de transferência não desejada de genes, ou seja, as contaminações. Então, o gene ele acaba sendo transferido, o gene da planta transgênica para uma planta que não é transgênica. Como eu disse para vocês, tem plantas que são autógamas e plantas alógamas. São plantas que se autofecundam, as autógamas, e as plantas alógamas, que têm fertilização cruzamento, como o caso do milho, por exemplo. O milho ele tem fertilização cruzada. Então, por isso que o milho ancestral mexicano e milhos aqui no Brasil também estão sendo estudados e percebendo que eles estão sendo contaminados, porque há cruzamento. Então, há algumas políticas de plantio com uma certa distância. Então, 50 metros de distância. Há a possibilidade de cruzamento ainda? Ainda há a possibilidade. Então, eles encontraram no México, principalmente na região de Oaxaca, que é um centro de diversidade biológica grandíssimo, diversidade biológica e cultural, como eu disse para vocês na aula passada, diversidade biológica e cultural são questões indissociadas, onde tem diversidade biológica, tem diversidade cultural. Lá nessa região, eles já constataram a contaminação do milho crioulo, do milho nativo com milho transgênico, né? E que impacto que isso tem, tanto em nível cultural quanto biológico. Né? Então, essa transferência não desejada é uma questão de segurança, não há como prever. A interação entre os genes ainda é complexa e pouco conhecida, ainda é pouco conhecida, apesar dos grandes avanços do sequenciamento do mapa genético, mas ainda é pouco conhecida, por conta da complexidade da vida, né? Tem espécies, tem milhões de espécies que a gente nem organizou, né? A gente não tem nem acesso, a gente não tem nem conhecimento sobre essas espécies, né? Os riscos são desconhecidos, muitos riscos são desconhecidos. Vocês viram que vários transgênicos, os riscos, alguns maiores, outros menores, mas há riscos. Combinações de genes que nunca ocorreriam na natureza e poderiam criar perigos totalmente novos. Então, se você tem uma interação que não ocorre naturalmente, ela ocorre de forma artificializada, então a consequência disso também pode ser uma coisa totalmente nova, que a gente não tenha nenhum tipo de controle sobre isso.
redução da biodiversidade, então as espécies transgênicas elas tendem a ser mais agressivas, mais vigorosas, então elas tendem a se sobrepor a espécies silvestres, então a gente pode ter redução da biodiversidade, espécies que não conseguem competir com a transgênica, e como eu falei para vocês, da grama, a grama de crescimento mais lento, então é interessante ter uma grama que cresce lentamente na natureza selvagem, não, porque não é o comportamento natural dela, ela tem um papel, ela tem uma função ecológica, não é? Riscos ambientais maiores para os países que são centro de origem das espécies vegetais. Olha que interessante, os riscos são maiores para onde estão os centros de origem das espécies. E muitos centros de origem estão na onde? Na América Latina, na África e na Ásia. Esses são os maiores porque são os países que estão nos trópicos e subtrópicos, onde está a maior biodiversidade planetária. As regiões de deserto, as regiões de frio extremo, a biodiversidade é menor. Então, esses continentes que estão nessas áreas de trópicos e subtrópicos, regiões de savana e de florestas umbrófilas, são lugares ricos em biodiversidade. E é ali que surgiram as plantas, né, que a gente consome hoje, apesar de elas estarem completamente diferentes do que elas eram, mas é o centro de origem, é o centro genético delas. É sempre o lugar onde a gente vai estudar, é sempre o lugar onde a gente vai olhar, porque é ali que é o comportamento original. É um centro, é um lugar de pesquisa, é um lugar do conhecimento humano, é um lugar que deve ser preservado. E é um lugar de riqueza cultural, é um lugar de comunidade, é um lugar de etnia, é um lugar de, enfim, de todo um conjunto de relações que são importantes serem preservadas e que vêm sendo apagadas. E os riscos ambientais estão lá. Então, nesses continentes, que já são continentes empobrecidos, continentes considerados do terceiro mundo, e que também sofrem os maiores riscos ambientais. Então, é uma posição muito confortável dos países ricos, não é? A olharem para os países pobres. É muito confortável, porque você está numa situação confortável, porque os riscos ambientais não estão aí batendo na sua porta. Você não sofre esse risco, não é? Interferência na população de insetos benéficos ou predadores, que é o que eu falei para vocês, dessas plantas, como é o caso do milho, né? Inclusive, houve uma pesquisa com outro inseto, e eles avaliaram que esse inseto, quando se viu num determinado comportamento, ele precisa de alimento, ele foi comer o milho também, o milho transgênico, e ele morreu, né? Uma mariposa. E aí foram pesquisar se tinha a ver com a transgenia, e aí a pesquisa diz que não teve problema, pode ficar tranquilo, que não vai só afetar aquela lagarta-chave, outras espécies de mariposas não seriam afetadas. Mas os dados foram inconsistentes. Muitos centros de pesquisa, muitos pesquisadores questionaram essa pesquisa, esse dado, acharam inconsistente. Então, pode interferir no comportamento da população de insetos benéficos, porque, como eu disse para vocês, os insetos são a maior população desse planeta, né? 70% do planeta são insetos. Tem muitos insetos, mas tem os insetos que são benéficos. A gente tende a chamar os insetos de praga, mas eles não são pragas, eles são insetos que estão acima do nível de controle. É aquilo, se você tem uma monocultura, uma espécie só, que é o alimento preferido daquele inseto, é a comida que ele mais gosta, ele tem um banquete, então ele vai acabar com tudo. Se ele está numa região biodiversa, que existem outras fontes, ou quando ele precisa se deslocar, se ele precisa ir para outro lugar para se alimentar, para ovopositar, e para estabelecer as relações ecológicas de forma equilibrada, não vai ser um problema. A lagarta que está no colmo, a lagarta que está no cartucho do milho, ou a doença que está em determinado feijão, ela não vai ser um problema. Mas se ela está acima do nível de controle, aí ela é um problema. Então, a questão da segurança também impacta nessas populações de insetos que são benéficos, são predadores. Dentro da agroecologia, os predadores, a relação de presa-predador, ela é muito importante, porque você consegue introduzir numa área, por exemplo, através do controle biológico, larvas de insetos predadores, que são vorazes, joaninhas, né, que apesar de lindas são predadoras e que comem pulgões. Então, a gente tem quanto mais a diversidade que tem numa área, maior o número de joaninhas, de espécies benéficas que vão controlar insetos predadores, né, que vão controlar insetos praga. Então, é importante essa relação de presa a predador. Então, se o transgênico está influenciando nisso, qual o impacto que isso vai ter a médio e longo prazo? Porque como a gente vem discutindo, né? O que é sustentabilidade?
é ser sustentável, é durar, é ter uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Será que a transgenia tem essa sustentabilidade? Ao longo desse processo, muitos problemas aconteceram, não houve mudança, não houve diminuição da fome, a transgenia não veio para resolver a fome, como é a grande bandeira da modernização da agricultura, não mudou, a gente não consome menos agrotóxicos e tudo mais, né? Plantas resistentes a vírus podem levar ao aparecimento de novas variantes. Então, a questão da resistência, como eu disse para vocês, o fator resistência. Né? Então, você precisa estar sempre criando um transgênico, né? Você sempre está criando, porque podem aparecer novas cepas, novas variantes do vírus mais resistentes. Então, é uma bola de neve. Você não resolve o problema, então você fica criando remediações, né? Reformas, costuras, ao invés de, não, vamos ter que mudar isso aqui, não dá para ser desse jeito mais. Impacto na cadeia alimentar. É uma questão, né, ecológica, impacto na ecologia, no desenvolvimento da vida mesmo. Vou mostrar um videozinho para vocês agora, falando sobre a transgenia, de uma maneira que eu quero que vocês reflitam, tá, sobre ela. Assim, como que a agroecologia como que a transgenia é vendida, como que ela é apresentada à sociedade, tá? Organismos geneticamente modificados são seres vivos como animais, plantas e micro-organismos que sofreram mudanças no seu DNA de uma forma que não costuma ocorrer naturalmente. Desde que desenvolvemos a agricultura, há cerca de 10 mil anos atrás, isso tem sido feito principalmente por meio da seleção artificial ou reprodução seletiva. A ideia é mais ou menos a seguinte: quer que as suas plantações de milho gerem milhos maiores? Então preste atenção naquelas plantações que naturalmente dão os maiores milhos, plante sementes delas e assim sucessivamente. Com o passar de várias gerações, a tendência é que os seus milhos sejam cada vez maiores. Selecionando organismos com características desejadas e favorecendo a reprodução deles, nós tomamos o lugar da seleção natural e começamos a lapidar o genoma de vários organismos. Como já explicamos antes, fizemos isso com cachorros também. Transformamos um bando de lobos selvagens em dobermans e chihuahuas. Produzir um novo tipo de planta ou animal desse jeito é um processo lento. A tecnologia trazida pela engenharia genética nas últimas décadas permite criar um novo tipo de planta, por exemplo, de forma muito mais rápida, controlada e precisa do que a reprodução seletiva. Essa mudança genética pode ocorrer de várias formas, como Que interessante, né, pessoal? De forma controlada e precisa, né? Primeiro ele começa falando sobre o melhoramento genético, que é diferente de transgenia, né? Como ele usa exemplos, inclusive, que não se aplicam à transgenia, que é esse processo de evolução natural dos seres, e também dessa observação de tentativa e erro, de escolha de espécies mais produtivas, isso não é transgenia. Então, esse vídeo associa a transgenia ao melhoramento, como se fossem coisas similares ou complementares, mas na realidade visão romântica em torno da pesquisa, né, em torno da ciência. por exemplo, deletando uma região do DNA. O último exemplo resultaria em um organismo que chamamos de transgênico. Tais mudanças visam melhorar ou mudar alguma característica do organismo para que ele possa trazer algum benefício para nós. É claro que modificar genes de organismos pode envolver diferentes riscos em potencial. Alimentos geneticamente modificados poderiam oferecer diferentes riscos para a nossa saúde, para a saúde de outros seres vivos ou causar impactos ambientais. Embora sempre existam riscos, pois nenhuma tecnologia é 100% segura, os riscos são relativamente baixos, de acordo com especialistas no assunto. Organismos geneticamente modificados passam por uma avaliação de riscos hoje em dia até poderem ser comercializados. Relativamente baixos os riscos, não é? Outra questão questionável, baseada em quê? Né? Da onde que se tirou essas informações?
né? Quando você usa essa forma de abordar um assunto, você relativiza os problemas, você não traz as fontes. Da onde que você tirou essa informação de que os riscos são baixos? As imagens que ele utiliza para fazer o vídeo, né, as pessoas que fizeram esse vídeo, mostram animais mortos, seca, pessoas passando mal, não é? Mas são riscos baixos. Milhares de trabalhos científicos conduzidos nas últimas décadas por cientistas e instituições de diferentes países apoiam a conclusão de que os organismos geneticamente modificados atualmente presentes no mercado são seguros e benéficos para as pessoas, os fazendeiros e o meio ambiente. Alguns dos organismos geneticamente modificados mais comercializados no mundo hoje em dia são alguns tipos de soja, milho, algodão e canola. Outros organismos também foram modificados geneticamente com o objetivo de promover saúde. Por exemplo, já foi criado um tipo de arroz com mais vitaminas e nutrientes que poderia melhorar a saúde de milhões de pessoas, um tipo de banana que pode funcionar como uma vacina contra hepatite B, um tipo de abacaxi que pode ajudar a combater o câncer e um tipo de trigo que causa menos alergia. Talvez um dos exemplos mais drásticos de como a engenharia genética tem beneficiado a sociedade sejam as milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo que atualmente regulam o nível de glicose no sangue por meio da ajuda de micro-organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados talvez nos ajudem a enfrentar vários obstáculos que nos aguardam no futuro. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a produção de comida no mundo precisará aumentar em 70% até 2050 para acompanhar o crescimento populacional. Como se isso já não fosse um problemão, ainda vamos precisar enfrentar as dificuldades trazidas pelo aquecimento global nos próximos anos. Isso poderá tornar mais difícil cultivar alimentos em boa parte da terra cultivável que existe atualmente no planeta. Com a tecnologia trazida pela engenharia genética, é possível que sejamos capazes de desenvolver plantações que prosperem em condições ambientais que provavelmente não conseguiriam antes, como ambientes com grande presença de. Então, olha só, como que a gente resolve o problema do aquecimento global, né? Não mudando as ações, não mudando a forma como a gente organiza a sociedade, não mudando as ações industriais, mas sim criando outros seres que têm outras características, que precisam de muita pesquisa, de muito recurso para ser feito, usando, inclusive, mais uma vez, o discurso da fome, não é? E não da distribuição. Então, esse discurso malthusiano, que já caiu por terra há muito tempo, ele aparece, não é mesmo? Ele sempre está aí disponível para que a ciência possa beber nessa fonte. E é isso que o vídeo faz. Eu vou acelerar aqui, porque é um videozinho importante no sentido de vocês verem como é que é a propaganda em torno, em torno da transgenia, como ela deve ser vendida para a sociedade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Obrigada. É que a minha internet está ficando instável de novo, aí eu já caí 2 vezes, mas normal, né, gente? Olha os crioulos aí. Eu acho que eu não vou conseguir passar esse vídeo, mas eu vou deixar eles para vocês na aula, que vai falar especificamente sobre a transgenia e os problemas da transgenia, tá? É um vídeo bem interessante, é um pouco antigo, mas ele reflete um pouco esse cenário que a gente né, falou para vocês aqui. Então,
Como é que a gente pode trabalhar essa... Então, que tipo de perguntas e como a gente pode conduzir essas reflexões, né, para que a gente a gente consiga transgenia, né? O que são os transgênicos, quais os significados em torno desse tema, identificar os argumentos contrários e a favor, realizando debates com os alunos, por exemplo, né? Debates, rodas de conversa, feiras de conhecimento, reconhecer os alimentos transgênicos, identificar quais são os produtos liberados no Brasil, elaborar textos, folders, cartazes, maquetes com conceitos, sobre conceitos, benefícios e riscos. Tá aí alguma das formas que a gente pode utilizar para discutir a transgenia, tá? Agora, no que diz respeito às sementes crioulas, a gente falou das transgenias, que são sementes industriais, a gente pode chamar de sementes industriais, mas também nós temos as sementes crioulas, que estão dentro dessas questões da agroecologia, de tudo que a agroecologia pressupõe, que é a diversidade biológica, que é a diversidade cultural, essa evolução cultural e biológica. A semente crioula, ela é contraposição que vem sendo conservada, que vem sendo transmitida de geração para geração. Diferente da transgênica, que é algo feito de forma artificializada, né? Então, são restauradores locais. Não é por coincidência que os países que possuem maior diversidade de formas vegetais também possuem maior número de grupos étnicos. Então, a gente tem diversidade genética que garante a vida dos territórios rurais. É o sentido e as comunidades. Então, as sementes crioulas, elas também são alvos de biobirataria para a produção de matéria-prima, para pesquisa, e as comunidades não são valorizadas. Elas não são preservam a biodiversidade, que preservam a natureza, que preservam os ecossistemas. E aí a gente entra no direito de propriedade intelectual. Então, quando as empresas, os grupos, o Estado, as ONGs ou setores de pesquisa que precisam dessa matéria-prima para fazerem a tecnologia ser desenvolvida, eles se esbarram nesse... As comunidades doam semente, quando elas trocam sementes, elas pressupõem que essa pessoa que recebe começou a cortar, e agora, como é que tá? Tá legal agora? Ou ainda tá cortando? Não, tá bom. Tá bom assim. Tá bom? Tá. Agora é a hora, né, gente? A partir das 8 horas a internet fica bem ruim aqui em casa. Mas aí toda hora se vocês verem que tá cortando, me avisem que eu volto, tá? Eu volto a falar. Então, se esbarra nesse direito. Quando a comunidade ela doa a sua semente, ela espera que aquela pessoa que recebe, ela cuide da semente da forma como a comunidade cuidou historicamente. Esse é o direito da propriedade intelectual das comunidades indígenas e tradicionais, né? Então, quando você tem processo de contaminação, é uma forma desrespeitosa com a comunidade que guardou historicamente essas sementes, né? Então, você tem aí o conhecimento tradicional e etnobotânico sobre aquela semente, que historicamente aquela comunidade acumulou e que não está sendo preservada. O agroecossistema como complexo de evolução social e cultural está sendo desconsiderado. O próprio conhecimento tradicional, você tem apagamento, invisibilidade. Você tem a oposição entre o tradicional e o moderno. Aquilo que é moderno é melhor e o que é tradicional é ruim. Você tem a substituição da variedade local para a variedade industrial, que é tem alguém com o áudio ligado, Ana. Ou a variedade de alquim. Não sei por que ela pôs uma calça quente. Ai, Laura, eu acho que você está com o áudio ligado. Ah, desligou. A perda de biodiversidade e erosão genética, que a gente falou da última aula, então você tem processos de perda da biodiversidade, perda
da variedade de genes, né, a erosão genética, a perda de biodiversidade, a contaminação do milho, que é o exemplo lá de Oaxaca, no México. Então, a qualidade e produtividade do milho transgênico, comparada às necessidades produtivas dos povos tradicionais, a gente consegue suprir toda a demanda dessas comunidades com milho transgênico? Não, eles dizem que não, porque há uma série de características que as comunidades preservam, características que muitas vezes a produção industrial da semente, ela não está interessada, ela está interessada apenas nos aspectos econômicos e produtivos, né, que de forma geral são econômicos, mas as questões culturais, de identidade não são preservadas, não estão relacionados à semente. Então você tem oligopolização, controle, perda de identidade cultural, expulsão da terra, pobreza, insegurança alimentar, né? Então, a gente precisa entender que a diversidade, ela tende a amortecer as variações naturais e as ações dos seres humanos, ela é importante, ela garante, ela dá segurança para as comunidades e para a gente também, porque essas comunidades estão preservando essa genética, essas sementes, e isso repercute na nossa vida nas cidades, porque se o campo plantando alimentos de qualidade, é isso que vai chegar para nossas mesas, é uma relação inseparável, apesar de que o sistema econômico, ele dicotomiza, né? Ele separa, quando na realidade são questões relacionadas. Então, em contraposição a essa perda, né? Essa perda de biodiversidade, existem também movimentos e outras organizações da sociedade civil que conservam os ambientes locais. Então, a preservação dos ecossistemas, da cultura, a preservação do germoplasma, né, que é o material genético, a semente, todas as ações de conservação, elas têm que estar relacionadas ao desenvolvimento rural, sustentável. E a gente coloca mais um termo aí, não qualquer tipo de desenvolvimento, mas aquele que esteja sustentável a médio e longo prazo, para todos e todas, né, para que a gente tenha um bem-estar mesmo da sociedade de modo geral, e começa pela alimentação, pela água de qualidade, né? Sistemas agrícolas sustentáveis e técnicas apropriadas à realidade e ao contexto local, que são múltiplos, são diversos, né? Em busca da biodiversidade. Então, a gente tem aí a semente crioula, semente nativa, semente varietal, semente da paixão, semente de variedade local, semente social. Tudo sinônimo, né? Tudo isso é a rica biodiversidade planetária. São esses tipos de semente, que é a semente crioula, semente nativa, a semente adaptada, a semente contextualizada. Diversificação de cultivos intra e entre espécies, a constituição e manejo de estoques de sementes e de uma rede social de construção de saberes e intercâmbio de material genético, que é o que historicamente as comunidades fazem, né? O cultivo diversificado, o policultivo, que são vários cultivos numa área, várias espécies cultivadas numa área, cultivos em diferentes estratos, como é o caso da agrofloresta, são práticas da agroecologia que preservam essas sementes, que valorizam essas sementes, para que ela não se perca, assim como a identidade cultural vem sendo perdida por essas comunidades. O que propicia isso? O que essas práticas propiciam? A alta variabilidade, estratégias de armazenamento, casa de sementes, que é essa conservação in situ, né, que é fora do local de origem, né? Existem também métodos de conservação in situ, na natureza. Organização social, criação de associações, cooperativas, movimentos que preservam, que querem preservar a biodiversidade, a gestão coletiva dos recursos, o intercâmbio, as trocas de sementes, existem feiras de trocas de sementes, extensão rural, que é levar essa pesquisa para a comunidade, para a agricultura familiar, e o desenvolvimento do local. Tudo isso garante seguridade, isso é segurança tanto para essas populações, quanto para a gente, quanto para quem vive na cidade, porque se essas populações estão inseguras, se essas populações estão vivendo sob a padronização da indústria, nós também estamos. Como eu disse, a agricultura está subsumida à indústria, ela está subjugada, ela está entrelaçada, mas essas comunidades, elas tentam, a partir da busca da diversidade, a partir da semente crioula, a partir da semente nativa, a partir das trocas, dos intercâmbios, da cultura, da agroecologia,
trazer para a sociedade esse debate e preservar mesmo os biomas, fazer discussão ambiental, construir, de fato, na prática, a educação ambiental que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer construir na sala de aula, né? Aqui é um exemplo, eu trouxe essa imagem em outra aula, mas eu quis trazer novamente para vocês, porque ela representa a biodiversidade e ela representa um armazenamento excito, né, no lugar de produção. Então, aqui, ó, num cultivo biodiverso, a gente também produz semente, porque nem tudo aqui vai ser consumido in natura, ele também vai produzir semente. Então, a gente tem numa mesma área, o tomate, o nabo, o milho, a erva moura, a mostarda, a abóbora, a pimenta, vários tipos de pimenta, a beldroega, que é uma planta alimentícia não convencional. Isso tudo aqui, ele é uma forma de conservação da biodiversidade da semente. Então, o cultivo diversificado, policultivo, isso aqui representa uma constituição, uma formação ancestral, quando você tem diferentes estratos, alturas, né? Altura da planta, plantas rasteiras, plantas mais altas, enfim, e essa constituição biodiversa que representa também a preservação da semente. Aqui tem algumas imagens de bancos de semente, ó. Essas duas imagens representam o Banco Mundial de Sementes, que está ali, entre a Noruega e o Polo Norte. É um lugar onde tem um dos maiores exemplares de sementes do mundo, tá? E embaixo a gente já tem aqui as imagens dos bancos de semente dos agricultores, que é um pouco do que a gente falou da aula passada. As sementes crioulas, nativas, né? Simples, questões simples de armazenamento, coisas que são feitas historicamente pelas gerações. Então, são duas formas de preservação do banco genético da humanidade. Aqui também é uma imagem de um banco de semente, só que não uma semente convencional, mas sim micropropágulos, né? Então, a batata, isso aqui é uma coleção de batata, então essa batata não tem semente, o que tem são propágulos, então isso aqui são micropropágulos feitos em laboratório para a preservação da genética da batata. No Brasil tem uma série de bancos de hemoplasmas, tanto da Embrapa como empresas privadas, né, locais privados da preservação genética. Isso é muito importante, não? 370 mil acessos conservados, né? Tem mais de 165 bancos de germoplasma controlados pelo Estado, né, pela Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pecuária e Agricultura, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa em Agricultura e Pecuária. E aí, aqui, a gente tem mais um videozinho, essa aqui fala de banco de sementes, depois a gente pode passar o link para vocês assistirem, ó. Aqui fica a imagem para vocês verem. Aqui o foco é a questão da mulher, tá? Que é muito importante na preservação da semente crioula. A figura da mulher, ela é central nessa preservação do material genético. É muito interessante ver esse protagonismo, essa força da mulher em preservar certas questões na sua comunidade. Então, ela é a grande guardiã da semente. Então, depois eu passo para vocês o link para vocês assistirem esse vídeo. Aí, falando da Mata Atlântica, porque até agora a gente falou bastante das sementes de interesse agrícola, mas a Mata Atlântica também é um local onde a gente pode discutir as questões das sementes, são fundamentais para a preservação, não somente as sementes de grãos, cereais que os agricultores fazem, mas também os agricultores, os coletores, eles preservam a biodiversidade através da coleta de sementes. Então, há uma série de movimentos, de políticas sendo construídas em torno da restauração da Mata Atlântica. Hoje em dia, a gente já tem a Mata Atlântica praticamente em processo de restauração, porque foi basicamente perdida ao longo desse processo de histórico do nosso país. Então, há uma série de políticas. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é um deles. Então, tem setores da sociedade civil, empresas, ONGs, o Estado, que tem esse pacto, que surgiu em 2009, para a recuperação de 15 milhões de hectares de Mata Atlântica até 2050. E dentro desse pacto e de outras ações, é que a gente vai falar das questões das sementes da Mata Atlântica. Aqui a gente tem alguns meios para a restauração do bioma, tá? Que é o plantio de mudas,
por dispersão de semente, que é a muvuca de sementes, o misto, que é tanto muda como muvuca, e os sistemas agroflorestais. Então, são meios de restauração. Aqui tem uma imagem da muvuca, que na realidade muvuca significa, ela vem de um termo indiano, né, que significa mistura. Então, é uma mistura de sementes, vocês veem as cores aqui representam cada espécie. Então, aqui mais uma vez a imagem dessa muvuca de sementes, então a mistura de todas elas. É claro que essa mistura ela tem alguns critérios, mas é basicamente isso. Então, é uma forma de você restaurar, mais barata do que a produção de mudas. Produzir mudas, a muda é um pouco mais cara, o método de restauração. Tá? E aqui a outra imagem de baixo, que é a agrofloresta. E essa agrofloresta focando basicamente em árvores, né? Você vê que são linhas arbóreas aqui com frutíferas, aqui tem eucalipto, tem banana, é um sistema agroflorestal também, como uma forma de preservação do bioma. Aqui tem mais espécies exóticas, né? Mas também tem experiências de agroflorestas que vão utilizar sementes plantas nativas. Aqui no sítio onde a gente mora, a gente teve a experiência de fazer um plantio de frutas nativas em sistema agroflorestal, focando nas frutíferas. Né? Então, a gente plantou grumichama, araçá, vários tipos de araçá, cereja do Rio Grande, que são todas plantas frutíferas, cambuci, são plantas nativas que estão perdendo, que estão muitas vezes extintas, como é o caso do araçá. Então, recuperando essa Mata Atlântica original, que aqui na região é basicamente pasto e regeneração natural, mas incrementando essas áreas com frutíferas. Então, você tem geração de renda, você tem diversidade, recuperação, inclusive, de um hábito e do conhecimento sobre plantas que a gente já não tem mais. Então, quando a gente trata da recuperação da Mata Atlântica com sistemas agroflorestais, é muito interessante também, tá? Muvuca de sementes, é o que eu disse para vocês, é a mistura de sementes, de ciclos de vida e funções diferentes, estrategicamente formulada para a restauração ecológica de áreas degradadas. Então, muvuca significa mistura, né? Então, genericamente, ela é um termo utilizado, que é essa chuva de sementes que é realizada. São sementes que vão ser lançadas no campo, baseada no estágio sucessional, né? Sementes pioneiras, sementes secundárias, sementes clímax, todas elas em um momento diferente, mas é uma técnica que vem sendo muito utilizada hoje em dia, e inclusive gerando redes de coletores em torno das muvucas. Há algumas ONGs que são intermediadoras desse processo, em algumas políticas públicas também, mas do terceiro setor tem mais peso. E aí eles formam redes, existem uma série de redes, tem a rede de coletores do Vale do Paraíba, tem a rede de coletores do Xingu, que é a mais antiga, que são pessoas, tanto pessoas de comunidades tradicionais, como pessoas de comunidades e organizações indígenas, que coletam sementes nativas, no caso do Xingu, da floresta amazônica, mas do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira, aqui da Mata Atlântica. E essas sementes, elas são vendidas para algumas ONGs, para algumas fazendas que queiram fazer restauração de áreas, né, através das sementes. Então, há uma valorização da semente nativa, há uma coleta, um entendimento maior. Então, aí a gente tem a importância das cadeias, das redes, da organização de coletores, e é uma prática interessante que pode ser realizada com os estudantes, com os alunos, coletar semente nativa, né? Aprender a guardar essas sementes, a fazer mudas dessas sementes, a cuidar dessas sementes, a plantá-las, não é? Então, a técnica ela tem muitas características, ela imita os mecanismos naturais de regeneração, como a chuva de sementes, que é essa dispersão por vento, pelos animais. Então, a gente se baseia na natureza para poder fazer essa recuperação. O uso de adubos verdes também são utilizados na restauração, como feijão de porco, guandu, para cobrir o solo e evitar o crescimento de espécies invasoras. Sementes com variações de tamanhos, categorias sucessionais de crescimento, sementes com características atrativas à fauna, como frutos e sementes que fixam nitrogênio e formam biomassa. Então, há todo um conhecimento em torno disso, né? E aí tem um vídeo aqui da rede de coletores do Xingu, que também é muito interessante, que vai ficar aqui na nossa apresentação, depois eu passo o link para que vocês assistam, um vídeo muito bacana, que mostra como é esse processo
lá nessa região de coleta de sementes, de armazenamento das sementes, né, é muito rico, há uma série de trabalhos em torno dos coletores. E aí eu vou compartilhar com vocês também esse livro que chama Do Quilombo à Floresta, um guia de plantas da Mata Atlântica do Vale do Paraíba. E aí eu vou compartilhar rapidinho aqui com vocês esse livro para que vocês vejam ele, que ele é muito interessante, vocês podem estar utilizando ele na sala de aula, ele é bem completo, ele vai falar de espécies do Vale do Ribeira, mas são muitas espécies que a gente encontra aqui na nossa região, mas é um material que dá para vocês utilizarem, tá? É um documento feito pelo Instituto Socioambiental, o ISA, em parceria com esses coletores, né, que são agricultores, e especificamente o Vale do Ribeira, ele tem muitas comunidades quilombolas, então são pessoas que estão nessas comunidades quilombolas lá da região do Vale do Ribeira que coletam essas sementes, tá? Então aqui a gente tem todo tipo de informação sobre a floresta da Mata Atlântica, né? Como coletar. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo? Isso. Aqui tem aqui estão os agricultores, os coletores, aqui tem um senhor com um podão na mão, coletando as espécies, né, as pessoas que fazem a rede aqui, identificando sementes, no meio da floresta, identificando matrizes, os agricultores, coletores, no caso, que muitos coletores também são agricultores, né, eles vivem em comunidades rurais, mas eles agregam venda, entregando, vendendo essas sementes, coletando, preservando essas sementes, sementes nos sacos, né, são idas a campo desses quilombolas, né, aqui, sementes, aqui são viveiros, aqui escolhendo semente, né, tudo mais. Essa é a região do Vale do Ribeira, uma região muito rica, mas ao mesmo tempo de baixo índice de desenvolvimento, né, então tem muita pobreza, vulca de sementes, né, os agricultores fazendo reunião, identificando as sementes aqui mostrando a sabedoria quilombola em torno das sementes, o que eles conhecem, tá? E tem uma série de textos aqui que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre as sementes da Mata Atlântica, né? Que sementes são essas. E, inclusive, tem um texto, que é o terceiro texto aqui, que vai ensinar como coletar, da coleta ao plantio, esse aqui, Então, ele vai explicar como é que funciona a rede, mas vocês podem utilizar, né? Fazer um calendário fenológico de crescimento dessas plantas, quando que floresce, quando que frutifica, né? O tipo de dispersão, né? A síndrome de dispersão da espécie, se é anemocórica, zoocórica, hidrocórica, quais espécies são aquelas que vai se dispersar por auxílio de vento, anemocórica. Então, você tem açapeixe, biboeiro, guapuruvu, ipê amarelo, essas espécies a gente encontra bastante aqui na nossa região, aquelas que são dispersadas por animais, né, as zoocóricas, o araçá, a embaúba, o jacarandá, o jatobá, essas sementes a gente geralmente coleta no chão, né, autocórica, né, que é dispersada pela própria planta, no caso a mamona, né, que é nativa, a sibipiruna, hidrocórica também, que é feita pelo auxílio da água, tem o genipapo. Então, tudo isso facilita a coleta. Então, tem espécies que você pode, por exemplo, balançar a planta, que é aquelas que são dispersadas pelo vento, então você balança o galho para tirar essas sementes, no caso, aqui você tem o bacupari, a goiaba, o guapuruvu, o jatobá, o olho de cabra. Tem alguns que você precisa, por exemplo, cortar, fazer algumas podas para você coletar essas espécies. Você pode utilizar o podão, a poda, a tesoura de poda. Às vezes, dependendo do porte da planta, até instrumentos de escalada. Então, tem muitos coletores que fazem cursos de escalada. A gente teve a oportunidade, né, Gabriel e eu, de fazermos parte de uma rede de coletores aqui do Vale do Paraíba, e acho que ele compartilhou essa experiência com vocês em uma aula que ele deu, e a gente coletou uma série de espécies, foi um processo muito rico de conhecimento das plantas, de como guardar, de como beneficiar, de como cuidar dessas sementes. Então, aqui, vocês vão observar tudo isso. Aqui tem as espécies, né, por exemplo, que se são de porte médio, se são de porte mais baixo, como que pode estar sendo feita a coleta dessa semente e armazenamento. Aqui vai falar,
da identificação, do beneficiamento. Se são frutos mais carnosos, com polpa, de uma casca mais mole, você pode amassar ele numa peneira e lavar em água corrente com uma peneira para retirar a polpa e depois pôr para secar. Então, um exemplo, o araçá pode ser coletado no chão, como ele tem a casca mais mole, que parece uma goiabinha, né? Ele pode ser, você pode tirar a semente e pode guardar. Aí tem o coqueiro jerivá, tem a embaúba, o tarumã, tem também os frutos mais secos, né? Que aí são outros métodos para você guardar, que são aqueles que podem cair no chão, colocar numa lona e depois secar. Pode ser vários dias, então os estudantes podem acompanhar esse processo, enfim, tem uma série de técnicas, pode usar o ventilador, no caso de algumas das plantas de fruto seco, um balde de água, usar um pilão, né, como as sementes de jatobá, você pode pilar, enfim, tem uma série de informações aqui muito interessante. E aí, no final do livro, tem um glossário aqui, ó, tem um glossário com imagens, que é muito interessante, ó, que é esse aqui, esse guia das plantas medicinais, das plantas, nativas, que também são medicinais, né? E aí você tem aqui a aroeira, aí mostra a folha, o fruto na planta, o fruto seco, vai falar em que bioma que ela está, quando acontece a floração, quando acontece a frutificação, qual o tipo de fruta, se é ortodoxa, se é recalcitrante, quantas sementes você vai conseguir colher num determinado tamanho de árvores, enfim. Então, você consegue identificar algumas espécies. Esse aqui é o araticum, aqui tem o tucum verdadeiro, tem o coqueiro indaiá, esse aqui é mais raro de encontrar por aqui. Ó, esse é a jussara, olha só, mostra a jussara adulta. Esse aqui é o tucano de bico verde. Aí aqui tem o gerivá, enfim, tem uma série de plantas aqui, então eu acho que é um documento bacana que vocês podem utilizar no dia a dia, né? Vocês podem, eu vou passar depois para vocês no grupo, tá? Então, é uma fonte mesmo, para você ir lá tirar suas dúvidas e coletar com seus estudantes, né? Não precisam ser muitas coisas, um volume de sementes, é um galho que você colhe de uma semente, que você fale sobre ela, da importância dela, somente espécies que estão em extinção na Mata Atlântica, né, e frutas que as crianças nunca comeram, né, um araçá, eu tenho certeza que vai fazer um sucesso. Quando a gente estava na escola, Família Agrícola, né, que a gente compartilhou com você a nossa experiência como professores lá, a gente tinha uma aula chamada uma aula de agroindústria, que é o beneficiamento de espécies, né, com interesse alimentício, comercial. Então, o Gabriel, ele era o professor dessa disciplina, e ele trabalhou com o piqui, né, com piqui e outros frutos do cerrado, murici, cagaita, mangaba, que são frutas deliciosas. Diferente da Mata Atlântica, no cerrado, há mais cerrado em pé, então a cadeia de beneficiamento desses frutas são muito maiores, você consegue ir em lojas, que você vai tomar sorvete de murici, sorvete de espécie nativa do cerrado, em cidades até você nem imagina que tem. E aqui é raro, aqui a gente não consegue tomar um sorvete de jabuticaba é nativa. Um sorvete de pitanga é nativa, não é? A gente não tem um sorvete de cambuci, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar um suco de cambuci, um sorvete de cambuci, é a coisa mais deliciosa. Araçá, delícia. Então, se vocês puderem, às vezes, ter acesso a algum local para coletar esses frutos, né, fazerem algum trabalho com esses alunos, para experimentar, são frutos deliciosos do nosso bioma, e que a gente, às vezes, prefere tomar um suco de uma fruta que não é nem nativo daqui, e que a gente não tem pertença nenhuma, industrializada e tudo mais. Então, isso é educação ambiental. É a gente reconhecer as nossas espécies nativas, os frutos nativos da nossa região. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer alguma reflexão? Hoje eu acabei falando bastante. Vocês têm alguma questão, alguma observação a ser feita? Não, só agradecer mesmo, porque Bom, muito gente, boa a aula, assim, muito informativa. Muito bom esse material, muito obrigada. E aí vocês também que contando a bom, experiência que de bom, fico vocês, feliz. né? Acho que tá um pouco lento, mas é isso. É dizer que também vocês contando a experiência de vocês mostra que dá certo, né? Não fica só na teoria, assim. Então, parabéns também para vocês aí. Muito legal.
Ai, que bom, Eduarda. Fico feliz. A ideia é essa mesmo, que a gente sempre traga algumas informações. Vai ter uma aula que a gente vai especificamente falar de uma experiência nossa aqui, uma técnica que a gente desenvolveu aqui no sítio durante 2 anos. E eu acho que vai também subsidiar bastante a prática de vocês. Mas que bom que a gente está conseguindo fluir, trazer essas experiências, para a gente não ficar só no plano da teoria, mas que esses materiais subsidiem a prática de vocês na sala de aula. Então, pessoal, é isso hoje. Agradeço a presença de todos e todas aqui. Excelente noite para vocês. E quinta-feira a gente volta, e aí é com o professor Gabriel. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até semana que vem.